Olá, o meu desejo é que todos vocês estejam bem. Estamos aqui de volta para dar continuidade à fisiologia cardiovascular e a tratar de temáticas que complementam tudo que a gente já falou. Anteriormente, nós conversamos um pouco sobre a fisiologia cardiovascular, mais precisamente no que diz respeito à bomba hidráulica, que é o coração. Hoje a gente vai focar nos vasos sanguíneos, que também fazem parte do sistema circulatório e coexistem junto com o coração na manutenção do controle de fluxo, controle de pressão arterial. É por isso que hoje a gente vai ver coisas relacionadas a isso. Controle de pressão, controle de fluxo sanguíneo, controle de resistência, como é que funciona essa hemodinâmica, como o sangue flui ou não flui por um vaso sanguíneo. É basicamente isso. Bem, para começarmos, eu vou retornar alguns conceitos que a gente já tinha mencionado anteriormente. O sangue, ele existe dentro dos vasos sanguíneos, mas ele vai correr dentro deles não simplesmente porque sim. Existe uma razão pela qual isso ocorre, e isso é graças a um gradiente de pressão ΔP. O que ocorre, segundo a física, com o que nós chamamos de lei do fluxo, é que para que um fluido dentro de um sistema fechado saia da inércia e comece a se mover por esse tubo ou por esse recipiente, algo, nesse caso, uma força deve propelir essa movimentação. Essa força, nesse caso, é o que nós chamamos de pressão. E de que modo essa movimentação ocorre? Se esse recipiente tiver com fluido dentro dele e esse fluido tiver sob uma pressão, por exemplo, de 100 milímetros de mercúrio num ponto A desse recipiente e em um outro ponto B desse recipiente, o gradiente pressórico também corresponder a 100, esses valores são idênticos. Logo, a quantidade de pressão naquele recipiente é isovolumétrica, né? Existe pressão em todos os pontos, em toda a área daquele recipiente. Logo, o que ocorre é a ausência de uma pressão. Não existe uma diferença de pressão que leve o fluido de um ponto para o outro. A pressão está igual, logo o fluido permanece numa inércia. Não existe fluxo. Para que haja a movimentação do fluido dentro de um recipiente, o oposto tem que acontecer. Precisa haver necessariamente uma diferença de pressão, como nessa situação, cuja pressão 100 milímetros de mercúrio num ponto A não é correspondente ao do ponto B, que é 75 milímetros de mercúrio. No final das contas, existe entre um ponto e outro uma diferença de 25 milímetros de mercúrio. Graças a essa diferença entre o ponto A e o ponto B, eu tenho uma diferença de gradiente. Eu tenho mais pressão desse lado da balança do que desse. Logo, eu forço o fluido dentro desse recipiente a se mover para o local de menor gradiente pressórico na tentativa de reequilibrar e o fluido voltar ao estado de inércia, ao estado parado, tá? É por isso que o sangue se movimenta dentro dos vasos sanguíneos. E essa movimentação é o que nós chamamos de fluxo. Fluxo esse que, matematicamente expresso, está sujeito a essa consequência aqui. Essa consequência física diz respeito ao fluxo e mostra-nos que o fluxo é o inverso de uma letra R. Essa letra R colocada aqui serve para representar um outro valor muito importante, uma grandeza chamada de resistência. A resistência nada mais é que uma espécie de força de atrito na qual a parede do recipiente, nesse caso a parede dos vasos sanguíneos, exerce sobre o sangue. Enquanto o sangue está passando por dentro dos vasos sanguíneos, ele está relando nas paredes do tubo, né? E aquilo gera uma força de atrito, uma força de resistência. Essa resistência aqui, matematicamente expressa, é o comprimento vezes a viscosidade do fluido dividido pela quarta potência do raio.
Mas o que importa saber é precisamente essa fórmula aqui. Basicamente, como o fluxo é o inverso da resistência, isso nos mostra uma relação inversamente proporcional, na qual, quanto maior a resistência oferecida por um tubo ou por um recipiente, menor o fluxo. Do contrário, quanto menor a resistência presente oferecida por aquele recipiente, maior o fluxo vai acontecer. Essa imagem nos mostra muito bem como que esse fenômeno está acontecendo. Nesse cilindro que está sendo esvaziado dos dois lados por dois tubos, esse esvaziamento acontece de forma diferente. Nesse tubo A, que tem um calibre muito mais estreito, ele enche esse outro recipiente aqui embaixo com uma velocidade relativa, aliás, com uma certa resistência em relação a esse aqui, que por sua vez, por ter um calibre muito maior, consegue permitir o escoamento de mais água do que se comparado a esse aqui. Então, a resistência acaba interferindo a própria vazão, o próprio fluxo. E isso é importante para entender o sistema cardiovascular. Essas outras imagens aqui mostram para a gente uma consequência muito interessante de tudo isso que nós acabamos de conversar. Vamos supor, num dado tubo com dois diâmetros diferentes, um diâmetro mais fino e um diâmetro maior, num dado momento X, quando nós fazemos o cálculo da velocidade do líquido passando aqui dentro, nesse espaço apertadinho aqui, nós vemos que essa velocidade é 12 centímetros por minuto. Enquanto que quando esse líquido chega nessa área maior, nesse momento no qual esse tubo tem um diâmetro maior, e nós pegamos essa área de seção transversal y e calculamos a velocidade, nós percebemos que a velocidade caiu muito do ponto y em relação ao ponto x. Isso nos mostra que o diâmetro do tubo influencia a velocidade daquele fluido, de modo que nós podemos afirmar, por exemplo, que em vasos com um calibre menor, como arteríolas, por exemplo, a velocidade do fluido que passa por ela é superior se comparado, por exemplo, a uma aorta, que tem um calibre maior. E a gente pode verificar isso num exemplo prático do dia a dia, como quando a gente aperta parcialmente a saída da torneira. A gente experimenta uma projeção muito mais forte da água. Ela se torna pressurizada e ganha mais velocidade. E isso daqui, na prática, para o sistema cardiovascular é interessante. Por quê? Porque normalmente essas fórmulas e essas conclusões matemáticas nos levam a acreditar que a aorta, que é um vaso de calibre muito grande, tem uma velocidade de fluido, uma velocidade de fluxo muito menor se comparado a, por exemplo, os capilares, que são os vasos mais fininhos, menos calibrosos do nosso corpo. Mas esses dois gráficos aqui, eles mostram exatamente o oposto. Perceba que na aorta nós temos uma velocidade maior, enquanto que nos capilares, que em teoria são mais fininhos e deveriam ter uma velocidade maior, a velocidade nos capilares é muito menor do que a da aorta. Por que que isso acontece? O fato é simples. Na verdade, quando nós estamos analisando essa velocidade de fluxo, nós não podemos avaliar os capilares de uma maneira isolada. De que forma? Quando esse gráfico coloca aqui capilares, ele na verdade ele está fazendo uma soma de todos os capilares do nosso corpo, que quando somados, o diâmetro de todos eles é muito maior do que o de uma aorta. E isso explica o porquê que a velocidade nos capilares é baixa, quando, na verdade, em teoria, como nós acabamos de ver, quanto menor o diâmetro, maior a velocidade. E isso expressa exatamente o porquê
Nos capilares, essa velocidade não é tão grande como essa fórmula matemática sugere que seja. Esse outro gráfico aqui embaixo mostra justamente isso. Olha a área de seção transversal da aorta em relação a dos capilares. É muito alta, tá? Então, quando somamos todos os capilares do corpo, a área de seção transversal é muito maior. Logo, somando todos, a área de seção transversal é grande mais ou menos nesse nível, o que justifica uma velocidade menor. E agora que nós sabemos como que o sangue corre pelos vasos sanguíneos e como esse processo é influenciado pela velocidade de fluxo, pela resistência, pelo calibre do vaso, agora nós vamos entender como os vasos sanguíneos presentes no nosso corpo se dispõem histologicamente e como eles acabam contribuindo para a fisiologia cardiovascular. Começando pela artéria, que, por exemplo, tem em uma de suas constituições dois tipos especiais de tecido com muita abundância, que é o músculo liso e o tecido elástico. Isso aqui é interessante e se justifica pelo fato de que, por exemplo, vasos arteriais muito calibrosos e que estão muito próximos do coração, eles precisam suportar muita pressão. Lembram do que mencionamos sobre gradiente de pressão? O coração é a bomba. Quando ele contrai, ele gera força, ele gera pressão. Pressão é o mesmo que força. Quando o coração contrai, ele gera uma força naquele sangue que está dentro dos seus ventrículos. E esse sangue está tão pressurizado que ele ejeta para fora por meio das artérias. De modo que, por exemplo, essa pressão é tão grande que quando o coração se contrai, o sangue sai numa força tão grande que ele meio que distende as paredes da artéria. Olha só. De modo que, se essas artérias extremamente calibrosas não fossem dotadas de um tecido elástico, elas não teriam essa capacidade de se distender e voltar. Entende? Por isso que o tecido elástico é uma composição muito considerável das artérias calibrosas, bem como de músculo liso também, que serve para fazer ajustes no calibre desses vasos arteriais. A arteríola, por exemplo, que é um vaso arterial de calibre muito menor, não possui em sua composição histológica qualquer quantidade considerável de tecido elástico. Isso se justifica porque as arteríolas estão em posições muito mais distantes do coração. Logo, quando o sangue chega até elas, ele está pressurizado a um nível mais baixo. Ele está num nível corrente mais baixo, sob uma pressão mais baixa, quando comparado, por exemplo, com quando ele passou pela aorta, né? Logo, a ausência desse tecido elástico é se justificada porque a arteríola não precisa suportar distenbilidade, eu não sei se esse termo está correto, para acomodar a pressão sanguínea. Por outro lado, a arteríola possui músculo liso, e isso aqui é que é importante, porque o músculo liso presente na arteríola, ele existe por uma razão de controle de fluxo. Quando uma determinada região não está sendo muito usada ou o metabolismo daquele tecido, daquele membro está bem baixo, o que a arteríola, as arteríolas e os vasos arteriais, enfim, que chegam, que estão irrigando aquele tecido que está sendo pouco usado naquele momento, naquela circunstância, o que acontece é uma vasoconstrição. A arteríola, que normalmente é um tubo desse tamanho, graças ao músculo liso que está ao redor dela, que contrai, fazendo com que ela fique com um calibre menorzinho. Essa vasoconstrição, que diminui o diâmetro da arteríola, faz com que menos sangue chegue naquela região que não está sendo tão usada. Do contrário, por exemplo, quando a gente está praticando uma corrida,
todo o aporte sanguíneo é necessário para os membros inferiores. Oxigênio tem que chegar lá, nutrientes precisam chegar lá, porque são os membros que estão com o metabolismo em maior atividade naquela circunstância. Logo, os vasos que irrigam os membros inferiores durante uma corrida, graças aos músculos lisos, eles vão relaxar, provocando um aumento do calibre daquele vaso arterial que está chegando naqueles membros inferiores, aumentando o volume de sangue que chega lá e, consequentemente, aumentando o oxigênio, né? Porque o oxigênio está sendo carregado no sangue, aumentando nutrientes também, enfim. O capilar, que basicamente tem a função de troca, né? Por isso ele não pode ter tantas camadas assim de tecido, ele só tem um endotélio. A vênula, que tem um tecido fibroso, né, para garantir resistência a ela, já que ela é um reservatório de volume sanguíneo, e a veia, de forma semelhante, tem um pouco de músculo liso também para fazer esses ajustes de vasoconstrição ou vasodilatação, e um pouco de tecido elástico por causa da distensibilidade. Eita, não sei se esse termo tá certo. Enfim, vamos fingir que tá certo, vai. Bom, essa imagem aqui vem mostrar basicamente tudo que nós conversamos até agora. Percebam como que funciona toda a rede de vasos sanguíneos. Primeiro nós temos uma artéria que sai do coração, conforme ela vai ficando mais longe, se ramifica, né? Uma artéria colateral, depois ela vai virar uma arteríola, que vira capilar, que se encontra numa vênula, depois numa veia e volta para o coração, tá? Observem aqui que entre os espaços, entre as curvas dessas rodovias, né? Então, por exemplo, aqui nós temos um caminho e aqui faz uma curva. Aqui outro caminho e aqui faz outra curva e aqui outra curva. Percebam que entre as curvas dessa rodovia, nós temos o que o livro aponta aqui como esfíncteres pré-capilares, essas organizaçõezinhas dilatadas aqui, ó, que nada mais são do que esfíncteres. Isso mesmo, músculos numa disposição circular. Para que esses esfíncteres existem em cada uma dessas curvas dessas rodovias? Justamente para fazer controle de fluxo. Olha nessa situação aqui, por exemplo. O fluxo corre de uma maneira generalizada por todo esse sistema vascular aqui. Nessa outra situação, o sangue ele só passa por esse vaso central aqui, que é uma meta-arteríola. Os esfíncteres pré-capilares constringiram, né, contraíram, tapando o fluxo de modo que ele passe muito pouco por essas outras regiões periféricas. Em que condições isso acontece? Isso é fisiológico? E sim, isso é fisiológico, no exemplo que eu acabei de citar. Numa corrida, por exemplo, o metabolismo muscular está sendo exigido ao máximo. Logo, não faz sentido, no meio de uma corrida de 20 quilômetros, você já correu 15, as pernas tá até latejando, quente, tá ligado? O músculo, você não tá nem mais sentindo suas pernas. Numa situação como essa, o teu corpo entende perfeitamente que os seus membros inferiores estão tendo uma demanda muito maior de oxigênio e nutrientes que outras regiões. O que que ele faz? Ele aumenta o fluxo nessa região. Logo, todos os vasos recebem um fluxo de uma maneira generalizada. Agora, por exemplo, nessa mesma situação hipotética, a 15 quilômetros correndo sem parar, não faz sentido o seu corpo cortar o fluxo sanguíneo das suas pernas, que é o que você está usando para correr, e botar ele para o seu intestino digerir. Não faz sentido. Por isso, regiões como o sistema digestório, por exemplo, numa situação como essa de corrida, ele tem um fluxo sanguíneo mais baixo. Como essa situação aqui mostra. O corpo meio que fecha esses pequenos portões, reduz o fluxo para recanalizar o sangue que viria para cá e jogar a força total nas pernas, que é o que você está utilizando. Essa imagem aqui mostra isso. Olha só, o nosso corpo ele não produz sangue suficiente para tudo que a gente vai usar.
Até porque, se os nossos vasos sanguíneos tivessem cheios de sangue até a boca, não haveria fluxo, tá? Precisa haver sempre uma diferença de pressão para ter um fluxo. Então, percebam que o nosso sangue está o tempo todo sendo canalizado para regiões muito importantes. Em repouso, isso aqui é o que nós observamos. Já numa condição de exercício, o teu corpo entende que a sua musculatura está precisando mais de oxigênio e de nutrientes, logo não faz sentido ele continuar enviando muito sangue para o seu fígado fazer metabolização de xenobióticos. Isso não é lógico. Por isso, graças a esse sistema extremamente complexo e organizado de controle de vasodilatação, vasoconstrição, esfíncteres pré-capilares, todos esses ajustes muito complexos e bem planejados conseguem desviar o sangue no momento que você está usando mais o rim, ele corta o fluxo dos outros órgãos, enviam mais para o rim, se for uma situação de exercício, ele diminui o fluxo nas outras regiões e canaliza só para a musculatura. Tá? E esses mecanismos de controle de fluxo, eles podem acontecer sempre em duas instâncias. Uma que é mais rápida, é um controle agudo, né, um controle curto, e outro que é um controle de longo prazo, que demora mais para acontecer. Uma das razões que ajuda a explicar como que o controle de fluxo a curto prazo ocorre é o que nós chamamos de teoria vasodilatadora. Essa teoria vasodilatadora explica como que um tecido, por exemplo, vai passar a receber mais sangue. E de que forma isso acontece? Vamos, por exemplo, a uma situação de academia. Você começou a treinar e nesse treino você começou a fazer treino de braço. Naquele momento, a sua musculatura que estava em repouso começa a metabolizar mais. O metabolismo, como nós já conversamos, né? Mas eu imagino que não estou seguindo a ordem, né? Primeiro vem cardio, depois vem metabolismo. Mas enfim, o metabolismo é o conjunto de reações químicas, bioquímicas que as células fazem para poder produzir energia. Quando você está em repouso, o seu metabolismo é X, o metabolismo dos músculos do teu braço é X. Quando do nada você começa a puxar ferro, sai dessa situação de repouso, as suas células precisam produzir mais energia para poder compensar aquele esforço que aumentou naquela musculatura que não estava sendo usada. Logo, o metabolismo das células musculares aumenta. Como esse metabolismo aumenta, a disponibilidade de oxigênio pode reduzir, porque ele está sendo consumido muito rápido para produzir ATP. Logo, quando isso acontece, a célula produz substâncias vasodilatadoras que sinalizam ao corpo que ali naquele ponto uma vasodilatação tem que acontecer para mais suprimento chegar, para mais oxigênio e nutrientes chegar naquela região. Se, por exemplo, o metabolismo aumenta e a disponibilidade de oxigênio diminui, porque o oxigênio está sendo usado para produzir ATP, o que acontece se o oxigênio diminui? Aumenta o número de CO2, porque o metabolismo está muito acelerado, o metabolismo sofreu um leve aumento porque a musculatura saiu do repouso e entrou num exercício, logo os resíduos metabólicos das células musculares, como o gás carbônico, por exemplo, ficam aumentados. Até porque aquele vaso ainda não dilatou. Então, por exemplo, o calibre do vaso é desse tamanho aqui, tá? Com um vaso nesse calibre, passa uma quantidade de sangue suficiente para drenar daquela célula 5 gás carbônicos. É um exemplo hipotético, tá bom? Os vasos sanguíneos que passam ali pelos músculos do braço, eles estão em repouso com esse diâmetro aqui. Nesse diâmetro, consegue passar sangue suficiente para drenar da célula, né? Para puxar da célula, difundir da célula 5 dióxidos de carbono por minuto. Eu sei que isso é completamente real, é só um exemplo para entender, tá? Como o metabolismo aumentou,
mais CO2 está sendo produzido. Concorda? Só que se o vaso sanguíneo, os vasos que passam ali pela célula muscular continuam nesse mesmo calibre, a quantidade de sangue que está passando aqui só consegue difundir 5 dióxidos de carbono por minuto. Só que tem muito produzido. Então vai ficar acumulando aqui porque só pode ir de 5 em 5, entendeu? Por isso que o calibre desse vaso tem que aumentar, ele tem que ficar maior para mais sangue correr aqui dentro e que mais sangue consiga aumentar a quantidade de difusão de CO2 para tirar o CO2 da célula, entende? Então, com o metabolismo aumentado, o CO2 também aumenta, consequentemente, substâncias iônicas como o próprio H+ aumenta, o potássio, a adenosina, né? Porque a adenosina não vem do ATP, adenosina trifosfato, e o ATP está sendo quebrado com a maior taxa de hidrólise, porque o metabolismo está aumentado. Então a adenosina também aumenta. A própria histamina, né, que é uma substância que tem um efeito vasodilatador, tudo isso provoca uma vasodilatação. O corpo provoca um aumento no diâmetro do vaso para escoar todas essas substâncias. Se o CO2 ficar muito tempo acumulado, ele pode acabar se combinando com o H+, formando uma espécie de ácido. O próprio H+, sozinho, ele pode acidificar o meio, reduzir o pH e desnaturar proteínas e pode matar a célula. Então ele também sinaliza uma vasodilatação. Por isso essas substâncias têm um efeito vasodilatador, tá? Outro processo que afeta a forma com que o fluxo sanguíneo passa por um determinado tecido é a chamada teoria da demanda de oxigênio, que diz respeito a basicamente a mesma coisa. Quando um tecido experimenta uma diminuição de oxigênio, né? Seja porque do nada ele começou a aumentar o metabolismo e consumiu todo o oxigênio que estava passando por ali e a taxa de oxigênio diminuiu, o que vai acontecer? Essa diminuição de oxigênio promove o relaxamento da musculatura lisa das arteríolas, logo o aumento do seu diâmetro. Do contrário, quando uma estrutura tecidual tem e experimenta uma diminuição do seu metabolismo, como os músculos do seu braço, depois de meia hora de treino, você para e descansa, o metabolismo reduz. A musculatura parou de ser usada com tanta vigorosidade como estava sendo usada. Logo, a curva metabólica diminui, o consumo de oxigênio fica menor, o consumo de nutrientes também fica menor. Por isso, há uma necessidade de que aqueles vasos sanguíneos sofram uma constrição para reduzir o fluxo e enviar esse sangue de novo para outras regiões. O corpo está o tempo todo fazendo esse ajuste de controle. Para a região está precisando mais agora, desvia para cá. Essa daqui parou de usar, desvia para lá. Tá sempre fazendo esses ajustes o tempo todo. E como é que esse ajuste acontece? É simples. O fluxo sanguíneo aumentado, ele acaba promovendo a remoção de fatores vasodilatadores, tá? Lembra que nós falamos sobre os fatores vasodilatadores? Quando o vaso dilata e esses fatores aqui são escoados, eles são removidos da corrente sanguínea naquela região. Logo, como essas substâncias vasodilatadoras foram removidas daquela região ali, graças ao fluxo, aquela região para de ter substâncias que sinalizem essa vasodilatação, logo promovendo uma vasoconstrição, tá? Que é um aumento da contratilidade dos músculos lisos arteriais, o que faz com que o diâmetro do vaso diminua. Bom, além de tudo que nós já falamos, as próprias células endoteliais, que são as células que revestem a camada da túnica íntima dos vasos sanguíneos, elas também têm a capacidade de regular os fatores. Por exemplo, uma das capacidades que essas células endoteliais têm é a produção de uma substância vasodilatadora chamada de óxido nítrico. O óxido nítrico é uma substância produzida pelas próprias células endoteliais à base de oxigênio e um aminoácido chamado de arginina. Oxigênio é óbvio, né? Essas células estão em contato íntimo com o sangue, logo elas conseguem esse oxigênio a partir da própria hemoglobina que está ali transportando esse O2 para o tecido, os tecidos periféricos, e a arginina
É um aminoácido que está presente ali na composição corporal ao longo da ingestão de alimentos e até mesmo através da própria síntese proteica, tá? E é interessante mencionar isso porque o óxido nítrico, uma vez que ele é produzido pelo endotélio vascular, ele acaba acionando uma enzima, a guanilato ciclase. Essa enzima guanilato ciclase, ela promove basicamente a hidrólise do guanosina trifosfato num sinalizador de segundo mensageiro, de segunda categoria, que é o GMP cíclico. O GMP cíclico, ele faz a ativação da proteína oquinase. Essa proteína oquinase, nas células musculares que estão em volta daquele endotélio, né, que estão na túnica média, o que vai fazer? O relaxamento dessa musculatura, logo uma vasodilatação. É por isso, por exemplo, que se vocês observarem aquelas suplementações que muitos adeptos de academia e que fazem treinos para ganho de massa muscular, muito daqueles potes, né, pretos, parecendo com creatina, sabe? Mas outros compostos, que eu não sei o nome porque eu não sou rato de academia, eles possuem, se vocês pararem para prestar atenção, se forem ver lá na tabela nutricional, eles possuem em sua composição a arginina. A arginina serve justamente para isso. Consumindo mais arginina e aumentando no organismo a disponibilidade desse aminoácido, induz durante um treino, quando você ingere isso antes do treino, como um pré-treino, esse aumento de disponibilidade de arginina induz a produção de óxido nítrico. Para, por exemplo, quando você for puxar lá seus ferros, o fluxo sanguíneo para a musculatura aumente, porque os vasos dilatam. Logo vai chegar mais oxigênio, mais nutrientes, logo o seu músculo vai ter uma eficiência melhor. Entende? Ele vai conseguir puxar aqueles ferros melhor. Ele vai ter uma capacidade de regeneração melhor depois, por causa também desse fluxo aumentado, certo? Tudo bem que o óxido nítrico ele tem uma meia-vida só de 6 segundos, mas já faz uma grande diferença se você parar para pensar que isso vai melhorar a sua capacidade de puxar ferro. Tem outra coisa muito interessante também que eu acabei de me lembrar. Tem uma substância química chamada de fosfodiesterase 5, a famosa PED5, né? Não sei se vocês já ouviram falar. A PED5, a fosfodiesterase 5, ela acaba bloqueando esse sinalizador aqui, esse segundo mensageiro. Logo, essa via da proteína oquinase, ela não funciona e a vasodilatação não ocorre. O mais interessante é que essa fosfodiesterase 5 é o sildenafil, né? Mais conhecido como Viagra, meu nobre. E uma vez que essa fosfodiesterase 5 bloqueia esse segundo mensageiro, a vasodilatação fica ali, né? Mais ou menos naquele chove no molho. E isso ajuda a fazer o quê? A controlar o fluxo e desviar ele lá para a cabeça de baixo, né? Como nós costumamos chamar. E isso acontece de uma maneira, claro, se usada em demasia, isso pode acabar provocando efeitos colaterais que a gente pode discutir depois quando estiver falando de patologia, mas é muito interessante entender que esse mecanismo funciona por vias relacionadas a segundos mensageiros e que o sildenafil, né, o famoso Viagra, a fosfodiesterase 5, que tem a fosfodiesterase 5, bloqueia essa guanosina monofosfato cíclica. Além disso, nas mesmas células endoteliais existe a produção de endotelina, né? As células endoteliais elas têm as duas capacidades, regular a vasodilatação ou constrição. Essa endotelina, produzida pelo endotélio, migra para as células musculares lisas e se liga aos receptores de endotelina A e B, provocando essa vasoconstrição. Isso acontece, por exemplo, quando a gente se corta, né? É o que nós chamamos de vasoconstrição reflexa. Ocorre uma vasoconstrição para conter aquela hemorragia local. Por outro lado, nós temos também, agora a longo prazo, né, vale ressaltar que tudo isso que nós vimos agora nos slides anteriores se referem a mecanismos rápidos que acontecem em minutos, tá? Mas agora esse mecanismo aqui que nós estamos vendo é um mecanismo de longo prazo, ou seja, é um mecanismo que culmina num controle de fluxo aumentado, só que demora mais para ele acontecer. É o que nós chamamos de angiogênese. A angiogênese é a criação de novos vasos sanguíneos, como vocês veem aqui nesse passo a passo dessas imagens, né? E isso demora mais, precisa de mais fatores envolvidos, proteínas, fatores de crescimento, para poder estruturar, para poder estabilizar um vaso sanguíneo novo, mitose, fazer novas células endoteliais, certo?
E tudo isso vai ser orquestrado principalmente pelo VEGF e o FGV, né, que é o fator de crescimento de endotélio vascular e o fator de crescimento de fibroblastos, que vão estar envolvidos na geração de novos vasos sanguíneos. E essa lógica acontece de forma semelhante ao que nós vimos anteriormente, né? Vamos supor que você está fazendo treino na academia há uns 6 meses, 8 meses, né? E você experimentou um ganho de massa muscular considerável, tá? Então, naturalmente, o que vai acontecer é um processo de controle de fluxo a longo prazo. Então, suponhamos, quando você aumenta a massa muscular, o teu músculo cresce. A quantidade de vasos sanguíneos que irrigava o seu músculo antes e irriga agora não é suficiente para suprir o músculo todo, porque ele cresceu, ele está maior. Logo, eu preciso criar novos vasos sanguíneos para ter certeza de que essa nova massa de músculo vai ser devidamente irrigada, vai ser devidamente suprida com oxigênio, com fatores nutrícios, tá? Então essa angiogênese acontece mais a mecanismos de longo prazo. Se nós pensarmos, por exemplo, em pessoas que vivem sob altas atitudes, elas experimentam esse fenômeno de angiogênese com muito mais acentuação. Em altas altitudes, não existe uma disponibilidade de oxigênio tão grande como existe a nível do mar. Logo, esses vasos sanguíneos, né, nessas pessoas, eles precisam ser muito maiores, mais ramificados, para levar oxigênio, para captar, na verdade, a maior quantidade de oxigênio que eles podem carregar, que eles podem transportar. Né? Então essas pessoas têm um organismo que produz mais hemoglobina para carregar a maior quantidade de oxigênio possível, né? Já que tem pouca disponibilidade de oxigênio no ar, carregar o máximo possível para o corpo. Né? Por isso que pessoas como nós, que vivemos a nível do mar, por exemplo, vamos fazer uma viagem para lugares altos, lugares que têm altitudes muito elevadas, com um nível de pressão bem mais baixo, nós observamos uma certa ofegância, né? Nós experimentamos esse efeito com muito mais dificuldade, porque estávamos acostumados a uma concentração de oxigênio maior. Agora, nessa situação, temos menos oxigênio, tá? Por isso que pessoas que vivem lá, né, nasceram lá, estão adaptadas a esse processo natural. E se elas vierem para regiões de menor altitude, o efeito é o oposto. Elas têm uma maior capacidade aeróbica. Elas estão preparadas aerobicamente, né, para corridas, para outros processos que envolvam oxigenação de estruturas, né? Dá até para fazer um doping com isso aí, mas eu não quero levar ninguém a fazer nada que seja errado, não. Deixa o like.